Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz de Cristo, que Deus abençoe você e sua família com todas as sortes de bênçãos. Enquanto você encontra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 8. Minha gratidão a Deus por estar com a família Devec aqui na Taquara. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Silas Filho e de todos vocês. Lembrando que a vitória que vence o mundo é esta, a nossa fé. Vamos permanecer firmes, porque nós estamos mais perto da nossa redenção, da nossa salvação, do que no dia em que aceitamos a fé. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 49 e 50. Enquanto ele ainda falava, veio uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga dizendo: tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus ouvindo isto, você pode repetir isso? Mas Jesus ouvindo isto? Olha que interessante, quem falou com Jairo, mas quem ouviu foi Jesus. Eles estão falando com Jairo, mas Jesus ouvindo isso disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos fala de mais um dos milagres que Jesus fez. Jesus fez muitos milagres, lembrando que nem todos os milagres que Jesus fez foram iguais, todos foram milagres, mas eles não eram iguais. Jesus curou vários cegos, cada um de um jeito. Jesus curou vários paralíticos, cada um de um jeito. Então, nem sempre vai acontecer com você como aconteceu com outra pessoa. Deus vai fazer o milagre, mas possa ser que seja uma circunstância diferente, de uma forma diferente, etc. O texto que nós lemos fala de um homem, de um pai, que foi aflito, foi desesperado, na verdade, até Jesus, porque ele tinha uma filha de 12 anos, uma pré-adolescente, que estava morrendo, uma enfermidade muito grave que estava levando a menina à morte. E ele vai até Jesus e implora, ele roga que Jesus vá até a casa dele. Lembrando aos irmãos que não tinha carro, não tinha ambulância, não tinha helicóptero, não tinha nada para Jesus chegar rápido. Então ele avisou, Jesus tinha que ir andando. E Jesus está acompanhado de uma multidão que não dá licença, uma multidão que comprimia, oprimia. Os irmãos se lembram do milagre que aconteceu nesse mesmo dia? Aconteceu um milagre nesse mesmo dia na vida de uma mulher que também tinha 12 anos que estava doente. A filha de Jairo tinha 12 anos de idade, a mulher tinha 12 que estava doente. Os irmãos lembram que quando a mulher toca em Jesus, Jesus pergunta assim: quem me tocou? Aí Pedro disse assim para Jesus: Senhor, como saber? Como saber quem te tocou? A multidão te aperta. A multidão te... Vamos lá? A multidão te... Não só aperta não, a multidão te oprime. Como o senhor quer saber quem lhe tocou? Então, nós precisamos saber quem somos na multidão. Nós somos quem aperta, nós somos quem oprime, ou nós somos quem toca? Porque a mulher não apertou Jesus, a mulher não oprimiu Jesus, a mulher tocou em Jesus. E com um toque ela recebeu o milagre que ela precisava. E agora o Jairo está indo para casa junto com Jesus, na expectativa de que Jesus chegue rápido. A expectativa do Jairo é que Jesus aperte o passo. Está difícil, porque a multidão está apertando, a multidão está oprimindo. E Jairo está tendo a sensação de que Jesus está indo devagar. Talvez você está tendo esta mesma sensação.
A sensação de que Jesus não está indo na velocidade que você gostaria que ele fosse. Talvez você gostaria que Jesus fizesse agora, fizesse hoje, ou já tivesse feito ontem. E você está aqui dizendo, Jesus, vamos aí, minha filha, é para hoje. O que eu estou precisando é urgente. Jesus está indo na caminhada. De repente, esta mulher, a mulher do fluxo de sangue, vem, pastor Silas, e toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus para. Jesus? Ele estava indo só devagar. Agora ele parou. Quem é pai ou mãe aqui? Dá um sinal com a mão. Imagina você é o Jairo. Você está levando Jesus para sua casa porque seu filho está morrendo. E agora Jesus para. Jesus parou. E a mulher começa a contar para Jesus uma história de 12 anos. Como ficou doente e como foi curado. E Jesus ouvindo. E o Jairo querendo que Jesus chegue rápido. Jesus despede a mulher. Vai em paz, filha, a tua fé te salvou. E Jesus pega o caminho da casa de Jairo. Quando Jesus está se aproximando da casa de Jairo, vem um de dentro da casa correndo. Porque notícia ruim não anda, irmão. Notícia ruim corre. Cadê aquele irmão que estava no teclado? Eu não vou prometer queijo mais não, porque eu tenho prometido e não tenho pagado. Não, não pago não, eu só prometo mesmo. Já estou devendo 1.500 queijos pela minha conta. 3 já? Ih, rapaz, está difícil. Tenha fé, irmão. Quando Jesus está indo para a casa de Jairo, vem um de dentro da casa correndo. Quero que você dobre a sua atenção aqui, porque Jesus estava chegando perto. Jesus estava chegando. Não, grava isso aqui, nunca mais esqueça. Jesus estava chegando. Todas as vezes que estiver chegando perto, o inimigo vai tentar anular isso mexendo com a sua fé. Ou você acha que o inimigo não viu que Jesus estava chegando? Ou você acha que a morte não viu que a vida estava chegando? Ou você não acha que a derrota viu que a vitória estava vindo? Olha para o teu irmão e diga para ele assim, está chegando perto, irmão. Está perto. Está perto. É quando está chegando perto que o inimigo tenta mexer com a fé da gente. Jesus estava se aproximando da casa, vem um de lá de dentro com uma notícia péssima. Mas essa notícia que o Jairo recebeu, não foi só uma notícia não, ela foi uma notícia maligna. Ela foi tão maligna que Jesus teve que refutá-la. E ele olha para o Jairo e diz assim, olha, isso é para querer desmotivar qualquer um. O homem que vem de lá, vem para o Jairo e diz assim, não incomodes mais o mestre. Ô Jairo, pode parar com campanha, pode parar com jejum, pode parar com oração, pode parar de buscar Deus, pode parar de confiar. Por quê? Porque tudo que você está fazendo é inútil. Você está buscando Jesus por quem? Pela minha filha, pois ela morreu. Incomode mais Jesus não. A sua filha está morta em casa. Escuta o que eu vou te dizer, irmão. Quem me entendeu até aqui diz amém. Todas as vezes que Jesus estiver chegando perto, o inimigo vai tentar mexer com a sua confiança, com a sua fé. Eu vou te explicar por quê. Quem quer saber por quê diz amém. Foi dito pelo pastor Silas aqui hoje. Porque sem fé, nem Jesus pode fazer. Escute isso aqui. Se você perder a fé. Você nunca viu Jesus curar alguém, libertar alguém, ressuscitar alguém e depois despedir esta pessoa dizendo assim, vai, a minha fé te curou. Vai, a minha fé te salvou. Vai, a minha fé te libertou. Todas as vezes que Jesus despedia alguém, era com esta frase, vai, atua. Jesus sabia que Jairo não podia perder a fé. Pastor, mas e se eu perder? Irmão, se você perder, você tem que recuperar. Na Bíblia tem pessoas que não tinham fé. Certa vez Jesus exortou alguém e disse assim, não tendes fé? Na Bíblia teve vezes alguém ter uma pequena fé.
Jesus, certa vez, olhou para os discípulos e disse: homens de pequena ou de pouca fé? Você vai encontrar na Bíblia gente que tinha fé. Levaram um paralítico até Jesus, descobriram o telhado para descer. Quando Jesus olhou para cima, está lá em Marcos, você pode ler, está escrito assim: Jesus olha para cima e vendo-lhes a fé. Jesus não viu os homens, Jesus viu a fé. Teve pessoas na Bíblia que teve uma grande fé. A mulher cananeia passou por um processo tão duro, tão árduo, tão difícil, que quando ela diz: os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus donos, Jesus olhou para ela e disse: ô mulher, como é grande a sua fé. Mas teve um homem na Bíblia que superou essa mulher. Ele chegou para Jesus e disse assim: o meu criado jaz em casa paralítico e atormentado. Jesus disse assim: pronto, vamos embora lá, eu vou lá curar ele agora. Segurou Jesus e disse assim: não, sair daqui, tem mais gente para o senhor atender. Olha o tanto de gente que o senhor tem. Se o senhor sair daqui lá na minha casa, eu também sou homem, que tem homens às minhas ordens. Eu mando um ir, ele vai, eu mando o outro vir, ele vem. Mas eu não sou digno nem de 500 debaixo do meu telhado. Não preciso o senhor lá. Envia uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus dá uma olhada para os discípulos assim e diz assim: nem em Israel eu encontrei uma fé como esta. Pastor, eu tenho um problema com a fé. Eu encontrei na Bíblia um homem que também tinha. Jesus chega em um determinado lugar, está tendo uma discussão, e os escribas estão discutindo com os discípulos. E aí Jesus diz assim: por que vocês estão discutindo? Aí o homem vem de lá, pastor André Luiz, diz assim: eu trouxe o meu filho para o senhor orar e os discípulos não puderam. Vou até colocar uma vírgula para falar isso aqui. Tem hora que você vê, irmão, debate. E os teólogos estão lá brigando no debate. E às vezes você vê uma pessoa discutindo, mas o problema do endemoniado não é resolvido. Eles estão discutindo e quem precisa de ajuda está lá. O menino estava lá, ninguém resolveu, nem os discípulos, nem os escribas resolveram. Eles não sabiam resolver problema espiritual, eles só sabiam discutir. E eles estão lá discutindo. Aí Jesus diz: rapaz, o que aconteceu aí? Eu trouxe meu filho, os seus discípulos oraram, mas não aconteceu nada. Jesus, identificando o problema do homem, Jesus fez para ele uma pergunta: tu podes crer? Aí a Bíblia diz que ele começou a chorar, porque ele tinha um problema com a fé. Ele começou a chorar e disse assim: ô Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E não é que Jesus ajudou? Ele disse: eu preciso de fé, eu preciso ter a minha fé acrescentada. Quem precisa de receber hoje isso? Levanta assim as suas mãos aos céus. Eu sei que tem gente aqui que crê muito, mas tem gente com dificuldade de crer. Tem gente que tem uma fé pequena, tem gente que tem uma grande fé. Mas esta noite a tua fé pode ser acrescentada. Quem tem fé para milagres? Quem tem fé? O pastor disse aqui, eu vou repetir: aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Diga glória a Deus. Olha a notícia que Jairo recebeu: a sua filha está morta. Qual foi a notícia? Então vamos lá. Ele está falando uma mentira? Não. Ele está inventando uma calúnia? Não. A notícia é ruim, mas é mentira? Não. A notícia é ruim, mas não é mentira, porque a menina está. É sobre isso que eu quero falar com você. Em quem acreditar? É verdade o que o médico falou? Sim. Saiu no exame. O exame prova que está lá. Ó, minha senhora, está aqui o exame, o resultado está aqui. A senhora está doente. É verdade ou não? Sim. Agora, a última palavra é do médico? Não. Ele falou para Jairo: a sua filha está morta. E Jesus, ouvindo isto, disse. Jesus interrompeu a palavra que ia mexer com a fé de Jairo. Jesus, ouvindo, olhou para Jairo e disse assim: olha, não temas,
creia somente. Você consegue dizer isso para dois irmãos? Não temas. Não temas. Não temas. Creia somente. Levante comigo as mãos, deixa eu te falar isso. Não temer o que, pastor? Não temer o que você ouviu. Pastor, eu ouvi uma notícia, eu ouvi um resultado, eu ouvi um diagnóstico. Jesus está dizendo: o que ele te falou é verdade, mas a última palavra não é dele. A última palavra não é do médico. A última palavra não é do advogado. Ele bateu a sentença final, o decreto final, quem dou sou eu. Você está recebendo duas notícias na mesma semana, duas notícias no mesmo mês, duas notícias no mesmo dia. Um está te dizendo para não orar mais, porque o resultado foi negativo. A outra, Jesus está dizendo assim: continua orando que vai dar certo. Pergunta para o teu irmão: em qual das duas notícias você vai crer? Você vai acreditar em quem está vindo te dizer não incomodes mais o mestre? Ou você vai acreditar em quem está dizendo não temas, creia somente e ela será salva? Onde está o povo da fé, o povo que crê? Aperte a mão de alguém e diga para ele: a última palavra é Deus quem vai dar. É Deus quem vai dar. Quem vai dizer que se vai morrer não é o médico. Quem vai dizer se vai morrer ou viver é Deus. Quem vai dizer se a causa está perdida ou não é Deus. Porque a última palavra é Ele quem vai dar. Diga glórias ao nome de Jesus. Talvez esta semana, ou este mês, ou estes dias você passou por isso. Alguém está tentando confrontar a tua fé com uma má notícia. Ou você nunca ouviu alguém dizer para você assim: você tem orado? Aí a mãe diz: tenho. Engraçado, depois que você orou não aconteceu nada, piorou. Você tem orado? O irmão responde: tenho. Mas sua campanha não funciona não, porque você fez a campanha e não mudou nada. Estão tentando te convencer que não valeu a pena ter buscado Jesus. Não valeu a pena ter ido atrás de Jesus. Alguém está querendo te convencer que Jesus está chegando tarde demais. Porque na concepção das pessoas, Jesus não pode chegar depois do resultado, depois do diagnóstico. Mas certa vez ele disse para Marta assim: Senhor, a Marta chegou para Jesus, pastor, você diz assim: é, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olhou para Marta e disse assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou maior do que a morte, eu sou maior que a enfermidade, eu sou maior que o câncer, sou maior do que o resultado, eu sou maior que a estatística. Quem crê nesse Deus, dê um glória para Ele. É Ele quem vai dar a última palavra. E Ele está dizendo para alguém aqui essa noite: você acredita mais nos resultados do que em mim? O resultado pode ser verdade, mas não é o final. Quem disse que a menina estava morta e que não adiantava mais orar foi Jesus? Então você não pode parar. Ou você acredita mais no médico do que em Deus? Não, pastor, eu acredito no médico, eu também acredito. Só que eu acredito mais em Deus do que nele. Pastor, só acredita no advogado? Acredito, claro que eu acredito, ele trabalha para isso. Só que eu acredito mais em Deus do que ele. Porque a Bíblia diz que é melhor confiar em Deus do que nos homens. É melhor confiar em Deus do que nos príncipes. Não coloca toda a tua confiança, porque senão alguém pode causar mal à tua fé com uma notícia. Jesus fez Jairo reagir: não temas, creia somente, a tua filha será salva. Aí quando Jairo ouviu isso, Jairo seguiu firme com Jesus para casa. Só que o povo do velório já estava lá. Irmão, esse povo é rápido. Na festa eles chegam atrasados, mas no velório eles chegam primeiro que a família. As carpideiras já estavam lá tocando as músicas fúnebres delas lá. Quando Jairo chega em casa, está todo mundo em casa. Aí Jesus chega. Quem chega? Quem chega? Quem chega? Irmão, está parecendo que não. Olha para o teu irmão e diga assim: dá glória a Deus, meu, é Jesus que chegou. Jesus chegou, Jesus chegou. Quando Jesus chega, escuta o que eu vou te dizer. Se você entender, é muito simples, mas é fácil de entender demais.
Qual foi a notícia que Jairo recebeu pela boca do homem? Tua filha está? Tua filha está? Tua filha está? Aí Jesus chega na casa de Jairo, o povo está lá, tadinha, só tinha 12 anos, tão nova, oh meu Deus, e o pai e a mãe? Aí Jesus chega, tranquilo. Irmão, quem está apavorado é Jairo, Jesus nunca está apavorado. Jesus está sempre tranquilo. Jesus chegou na casa de Jairo e disse para o pessoal que estava chorando assim: ela não está morta, ela dorme. Espera aí, pastor, ela estava morta? Estava. Ela está morta para o médico, ela está morta para Jairo, ela está morta para os parentes, ela está morta para os vizinhos, ela está morta para quem mora naquela comunidade. Mas você está querendo que Jesus enxerga do mesmo jeito que você? Então quer dizer que você acha que está morto para você, está morto para Jesus também. Acabou para você, acabou para Jesus. Não tem mais jeito para você, para Jesus também não tem. Não, irmão, a ótica de Jesus não é essa. Os pensamentos de Deus são mais altos. Jesus chegou, está morta, está morta, está morta, está morta, está morta. Jesus chegou e disse: não está morta. Porque para você quando acabou, para Jesus só está começando. Levanta comigo assim as mãos aos céus. Jesus vai chegar com uma palavra que vai contrariar um resultado. Não, levante as duas. O que eu estou dizendo aqui é profecia para alguém. A palavra que Jesus vai falar vai contrariar um resultado que alguém deu. O médico vai fazer o exame de novo, vai pedir, a máquina deve estar com problema, faz outro. Aí vai fazer, não, deve ser a energia, faz no outro hospital, aí faz. Não sai desse, vai no outro. Vai fazer 1, 2, 3, 5, 10, 20. Depois ele vai chegar para você e vai dizer: teu Jesus está certo, o caroço não está mais lá não. O teu Jesus está certo, não vai morrer mesmo não, vai viver, está melhorando. Levanta a tua mão e dá glória a Deus, porque Jesus vai dar jeito nisso. Jesus vai contrariar o resultado que alguém deu. Não é que Jesus é contra o médico não, porque até o médico vai tomar um susto, o médico vai dizer: não estou entendendo nada. Eu sei, doutor, é porque o senhor deu um resultado, mas Jesus mudou. Você vai ganhar aquela causa que disseram que está perdida. Alguém disse assim: olha, o teu filho só tem 2 caminhos, ou cadeia ou cemitério. Jesus olhou para o seu filho e disse: não, não é nem cadeia nem cemitério, é altar. Se eu fosse você, eu dava um glória bem forte para Jesus. Porque Jesus vê a mesma pessoa, a mesma situação, a mesma causa e dá outro resultado. Só que quando Jesus disse que a menina não estava morta, que ela estava dormindo, a Bíblia diz que o povo começou a dar gargalhada. E a Bíblia diz que eles riam-se dele. Dele quem? Você acha que eles estão rindo de Jairo? Não. Eles estão rindo da menina? Eles estão rindo de quem? Claro. Porque o que Jesus está falando parece para eles um absurdo. Irmão, você já viu Jesus falar? Você já viu isso? Só vou te lembrar. Você já viu Jesus falar com uma pessoa quebrada, falida, e Deus falar com ele assim: eu vou lhe dar riqueza, eu vou te levantar. Já viu Jesus falar com um anônimo? Eu vou te fazer conhecer. O que Jesus está falando não tem a ver com a realidade daquela pessoa. O que Jesus está falando parece um absurdo. Então tem gente que ri do que Jesus fala, porque parece que o que Jesus está falando é um delírio. E eles começaram a sorrir. Só que sorrir numa casa onde alguém acabou de morrer é uma falta de respeito, sim ou não? Você gostaria que alguém sorrisse do que Jesus falou para você? Você gostaria que alguém fizesse uma sátira, uma piada com a promessa que Deus te fez? Pois é. Sabe onde esse povo estava? Esse povo estava na sala do Jairo, porque foi quando Jesus entrou. Geralmente a entrada da casa é uma varanda, é uma sala, é o lugar onde todas as pessoas têm acesso. Quando eles começaram a sorrir, Jesus colocou eles para fora. Para onde? Não, grita, para onde? Me pergunte por quê? Porque eles estavam chorando, quando Jesus falou, eles sorriram. Falsidade, dubiedade, duas faces. Quando Jesus olhou e aquele povo começou a dar risada, Jesus disse: eu vou tirar esse povo da casa do Jairo.
Porque o pedido de Jairo foi esse: Senhor, eu te imploro que entre na minha. Quando Jesus entrou, a primeira coisa que Jesus fez, Jesus tirou os falsos da sala. Levanta assim comigo as mãos. Eu não sei se teu irmão crê, mas diga para ele assim: Jesus vai limpar a tua sala. Vai. Levanta a mão, lá vai a profecia. Quem está na tua vida, quem frequenta a tua casa, quem diz ser teu irmão, teu amigo, mas tem duas faces, duas conversas. Quem está agindo com falsidade não vai ficar, mas não é porque você vai tirar não. Jesus está dizendo: quem vai tirar sou eu. É eu que vou limpar, é eu que vou. Diga glórias ao nome do Senhor. Jesus diz: vocês vão para fora. Porque tem gente que consegue te enganar, mas não consegue enganar Jesus. Quando Jesus põe eles para fora, Jesus pergunta para o Jairo: cadê a menina? Onde a menina está? Aí Jairo aponta assim para algum lugar e diz assim: ela está ali deitada. Quem está deitado está onde? Quem está deitado está onde? A cama fica onde? Na cozinha? Na sala? Apesar que lá em casa era na sala mesmo. Dormia eu e meus 3 irmãos numa cama de solteiro, irmão. Era uma caminha que ficava assim na sala, graças a Deus, ninguém morreu. Mas a cama geralmente fica no quarto. Agora Jesus está indo para o quarto onde a menina está. Aí Jesus está acompanhado dos seus discípulos. De quem? Os parentes de Jairo estão lá. Aí, pastor Silas Filho, Jesus disse assim: ó, peraí. Aqui no quarto só pode entrar Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. Pedro, Tiago e João é o ministério. Pedro, Tiago e João é quem? O pai e a mãe é a família. O pai e a mãe é quem? Então olha para o teu irmão e diga para ele assim: problema de quarto. Só pode entrar ministério e família. Não é lugar de curioso, não, irmão. Não é lugar de espectador. A multidão da sala não pode ter acesso ao quarto. Tem muito casamento que não dá jeito, família que não dá jeito, por causa do tanto de intrometido que tem. Um monte de gente estranha que entra. Quem pode entrar em problema de quarto é só o ministério e a família. Aproveitando aqui para pôr uma vírgula, para te dar um conselho, não é uma afronta, é um conselho. Não fica contando seus problemas particulares para todo mundo, não. O ministério existe para isso. Não fica contando problema da tua vida pessoal para colega de serviço, não. Está errado, irmã. Não fica contando as suas particularidades para gente que não pode fazer nada para você, não. Problema de quarto é ministério e família. Olha para o teu irmão e diga para ele: não consegue dar glória? Diga: ai. Ai, Jesus. Jesus entra no quarto. Quem está no quarto? A morte. Quem está no quarto? A frieza. Quem está no quarto? O luto. Quem está no quarto? A lágrima. Só quem está entrando no quarto? A vida. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Eu quero liberar uma palavra deste altar. Jesus vai entrar no quarto. A frieza vai sair do quarto. O divórcio vai sair do quarto. A contenda vai sair do quarto. A dissensão vai sair do quarto. A morte vai sair do quarto. A tristeza vai sair do quarto. Porque Jesus não só resolve o problema da sala, não, dos relacionamentos, não. Jesus resolve também os problemas particulares. Jesus também resolve o problema do casal, os problemas que a multidão não sabe, mas a família conhece. Quem acredita que Jesus resolve? Pastor, por que Jesus resolveu o problema da sala, depois resolveu o problema do quarto? Porque tem muita gente que a morte está no quarto, mas ele finge estar feliz na sala. Quem vê ele na sala: oi amor, oi bem, oi filhão. Tá. Só que no quarto não tem isso não. Porque na sala a gente consegue enganar, mas no quarto não consegue. Jesus está resolvendo o problema do quarto para ninguém precisar fingir na sala. Ou você acha que todo mundo que anda de mãozinha dada e tal?
Às vezes no quarto não é assim. Mas Jesus entra lá. E o mais lindo de Jesus é que Jesus entrou no quarto e a multidão ficou do lado. Porque Jesus não trata problema particular de forma pública. Até isso Jesus respeita. Problema de família, Jesus está trabalhando com a porta fechada. Quem está lá fora está curioso para saber. Aí Jesus chega para a menina está morta. Jesus chega para a menina e diz assim: menina, a ti te digo, levanta-te. A menina estava morta ou não? Sim. Estava ou não estava? Estava. Ela ouviria Jairo? Não. A menina ouviria a mãe? Não. Até porque você já falou com a menina, mas ela não ouviu. Você já conversou com algumas pessoas que entrou aqui, ó, e saiu aqui. Jesus está dizendo assim: você falou e eles não te ouviram, chegou minha vez, eu vou falar com ela. Jesus vai falar com alguém por esses dias. Jesus está dizendo: eles não te ouviram, mas ele vai me ouvir. Levanta a mão quem crê que Jesus vai falar pessoalmente com alguém. Não, levanta assim as mãos ao céu, deixa eu liberar essa palavra. Eu estou falando para mães aqui que os filhos não te ouvem, o marido não te ouve, talvez a esposa não te ouve. Pastor, já falei de novo, tornei a falar. Jesus está dizendo: eu vou entrar naquela vida, eu vou entrar naquele quarto, eu vou falar com ele, eu vou falar com ela, e ela vai se levantar, e o meu nome será glorificado. Pode aplaudir o Senhor. A ti te digo, levanta-te. Aí a menina levanta. Quando a menina se levanta, Jesus entrega, está escrito no texto, e Jesus entrega ela para os seus pais. Jairo fez uma escolha. Eu vou ouvir quem está dizendo não temas. Eu não vou atender quem está me dizendo não incomodes. Olha aqui para mim, só um minutinho. Alguns resultados da nossa vida não eram para terminar como terminaram, se na época da escolha estivéssemos escolhido ouvir quem disse não temas. Tem filhos e filhas de Deus que lá atrás ouviu a notícia que saiu da casa, mas não ouviu a voz do Espírito Santo que diz: persista. Persevere, não desista agora, eu vou mudar isso aí, eu vou mudar essa situação. Mas teve gente que jogou tudo para cima, mas teve gente que esperou. E quem espera, Deus não frustra a esperança, porque Deus não ilude, Deus não mente, Deus não engana, Deus não ludibria. Tudo que Deus fala, Deus faz. Jesus disse para a menina: menina, te digo, levanta-te. A menina levantou. Imagina a alegria da família, a alegria do pai, a alegria da mãe. Agora a tristeza não está no quarto. Quem está no quarto é a alegria. Agora a morte não está no quarto. Quem está no quarto é a vida. Jesus está resolvendo o problema da casa de Jairo. Tirou a falsidade do quarto, a morte do quarto. Tirou a falsidade da sala, a morte do quarto. Agora Jesus disse assim para Jairo e para a mãe do menino: dai-lhe de comer. Dai-lhe de comer. O de comer fica no quarto? Na sala? Fica onde? Na cozinha. Então Jesus já mudou agora. Jesus resolveu o problema do quarto, da sala, e está indo para onde? A Coca-Cola fica onde? A picanha, o bolo do aniversário, o salgadinho da festa. O culto de ação de graça vai acontecer porque a sala está limpa. Vai acontecer porque aconteceu um milagre no quarto. Quem acredita que tem um culto de ação de graça de data marcada? Levanta comigo assim as mãos. Quem acredita nisso? Olha para esse irmão que está ao teu lado e diga para ele assim: me convida, porque eu acredito na sua vitória. Pode ter certeza disso. O Deus da provisão está preparando tudo, inclusive o dia do teu testemunho, o dia de você contar a tua vitória. Diga glórias ao nome do Senhor. Agora, a menina está viva, sala, quarto, cozinha, tudo resolvido. O povo do velório, irmão, eles estão do lado de...
mas não foram embora. Por que, pastor, que eles não foram embora? Porque eles não vão embora enquanto eles não souberem do resultado. Porque tem gente que saiu da sua vida, mas estão te espiando de longe. Eu vou ficar aqui que eu quero ver o que vai acontecer. Tem gente que todo dia entra no teu perfil para saber se a notícia saiu. Tem gente te acompanhando, irmão. Eles estão do lado de... Mas estão, ó. A conversa lá fora. Será em qual cemitério da cidade, hein, que vai ser o velório? Coitado do Jairo, né? Orou à toa. Fez um monte de campanha, confiou em Deus. Aí um falava uma coisa, o outro falava outra. Tá lá, aquele burbúrio lá fora. De repente, o Jairo sai do quarto, vem para a sala. Só que agora, quem entra no quarto? Foi Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe e Jesus. Quem sai do quarto? Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe, Jesus e a menina. Quem está lá fora está preparado, eles estão preparados para um velório. Para um? Só que Jesus cancelou o velório e preparou uma festa. Quem acredita que Jesus está cancelando hoje? Jesus está cancelando hoje aqui alguma coisa ruim. E Jesus vai te dar a alegria de chegar para aquele povo e dizer assim: olha, dá para vocês participarem da festa, porque o velório foi cancelado. Levanta suas duas mãos aos céus. Daqui uns dias o teu testemunho vai estar, sabe onde? Aqui, ó. Daqui uns dias é você que vai ficar de pé para dizer: foi comigo que aconteceu isso, esse milagre foi na minha vida. Porque o Deus que vai além do diagnóstico, da estatística, do resultado, o Deus que está acima de tudo, acima de todos, soberano, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, Ele vai dar a palavra final. E quando Ele quer, não termina em velório. Quando Ele quer, termina em festa. Diga glória a Deus. Quando o velório é cancelado, e aqui eu vou terminar, o Jairo relembra da escolha que ele teve. Me dê mais 3 ou 4 minutos para me te falar isso. O Espírito de Deus pôs isso no meu coração para lhe dizer. Deus tem os seus, sim ou não? Mas o diabo também tem os dele. Deus tem os seus porta-vozes, sim ou não? Pois o diabo também tem. Deus tem aqueles para dar notícia dele, tem ou não? O diabo também tem. O inimigo provavelmente está tentando usar alguém em sua volta. No caso de Jairo foi pior. Por que, pastor, foi pior? Porque a Bíblia diz que o que trouxe a notícia veio de dentro da casa. O que trouxe a notícia ruim para o Jairo veio lá de dentro da casa do Jairo, querendo impedir que Jesus chegasse lá. Cuidado com o que anda te dizendo e você acreditando. Vou fechar minha Bíblia para te contar isso. E as pessoas gostam que eu conto. Testemunho é uma coisa muito gostosa. Tinha muitos na igreja. Os irmãos lembram? Contar o testemunho. Eu fui uma adolescente, infelizmente, que passei por uma fase de rebeldia muito grande. Tive problema na escola. Vários problemas na escola. O terror é a professora saber que eu ia ser aluno. Ninguém queria. Minha mãe não aguentava mais, tá? Minha mãe cuidava de uma avó cega e de um tio deficiente. Mulher de um homem alcoólatra. E minha mãe era chamada toda semana para ir na escola e nenhuma notícia boa ela recebia. Seu filho é um delinquente, seu filho é um perturbado. Irmão, todo tipo de nome que você imaginar. E quando eu fui crescendo, é que foi aumentando. Sabe o que os vizinhos da minha casa diziam para minha mãe? Esse menino da senhora não vai chegar aos 20 anos de idade. Eles vão matar o filho da senhora na rua. O filho da senhora vai ser assim. Professora, vizinho, parente. Eu chegava às vezes em casa, 4 horas da manhã, sob o efeito de álcool, de droga, com 16 anos de idade. 17. A senhora que é mãe aqui vai lembrar disso.
para a comida não esfriar, punha comida no prato e punha outro prato em cima. Cobria com outro prato. Quando minha mãe ouvia o barulho da porta abrindo, ela vinha. Aí que eu não queria acordar ela, quando eu ia na mesa para pegar o prato, para correr para o meu quartinho para comer, minha mãe dizia assim: e aí, profeta, chegou? E profeta? Eu escutava todo mundo me chamar de maloqueiro, de maconheiro, de delinquente, de perturbado, de endemoniado, de filho do cão. Minha mãe dizia: chegou, meu filho? Quantas vezes eu via minha mãe responder para uma vizinha assim, a vizinha dizendo: a senhora ficou 9 meses grávida para ser mãe disso? Minha mãe dizia assim: eu ainda vou ver meu filho no altar. Como que a senhora tem tanta certeza? Minha mãe disse: porque eu não acredito no que você está dizendo, eu acredito no que Deus me falou. Eu fiz uma escolha em acreditar em Deus. Deus disse para mim quando eu estava grávida, que eu estava grávida de um pastor. A senhora acha que eu vou deixar de acreditar no Deus que me fez engravidar para acreditar na senhora? O que a senhora tem para me acreditar? A senhora não é Deus. Hoje eu volto lá. Hoje eu estou lá, na verdade, na mesma cidade. E os vizinhos estão lá, irmão, porque esse povo, Deus não deixa de morrer, não. Deus não deixa o povo morrer, não. Deus deixa eles vivos. O meu carro, o irmão sabe, lugar assim, principalmente em Minas, todo mundo conhece todo mundo. Quando o meu carro aponta lá, que eu estou chegando, aquelas vizinhas que não gostam de fofoca, elas dão um grito e dizem assim: Dona Tereza! Aí minha mãe põe a cabeça assim, às vezes por cima do muro ou no portão, e diz: oi! Aí ela diz assim, aí a vizinha grita de lá: o pastor está chegando! Mas não é o maloqueiro que está chegando mais não? Quem está chegando é o pastor? Aperte a mão de alguém com muita certeza e diz assim: escolha em qual notícia acreditar. Ou você acredita em estatística, ou você acredita em resultado, ou você acredita em homens, ou você acredita em Deus. Fica de pé comigo nesta noite. Vai deixar o resultado matar a tua fé? Se Deus falou acerca do teu filho uma coisa, a senhora vai deixar de acreditar que Deus falou por causa do que está acontecendo hoje? Você está achando que isso vai anular o que Deus falou? Se Deus falou que você vai viver muito, tem muita promessa para cumprir, você está achando que essa doença vai te matar? Vai não. Só tem um jeito de você consentir. Eu não posso te ocultar disso. Se Deus falar. Se Deus falar assim: eu vou levar. Aí prepara o coração, fica firme, porque aí foi Deus que falou. Agora foi outra pessoa que falou. A Bíblia diz que Pedro estava preso para ser apresentado no outro dia, porque Tiago havia sido decapitado e Pedro ficou guardado para depois. O decreto da morte de Pedro não ia ser dado, já tinha sido dado. Provavelmente o atestado de óbito de Pedro já estava pronto. Era só amanhecer o dia e entregar Pedro para Pedro morrer. Mas a Bíblia diz que a igreja estava... mas como que a igreja está orando se o decreto já foi dado? Como que a igreja está orando se a condenação já foi dada? A igreja só acredita que não tem mais jeito se Deus der o decreto. Nós temos essa marca como igreja: a última palavra é Deus quem dá. Talvez tenha alguém aqui sofrendo porque você acredita demais em resultado. E talvez você tenha dificuldade de acreditar mais em Deus. Já pensou se Jairo acredita na notícia? Precisa ir lá em casa mais não, Jesus. Precisa não. Jesus, eu não vou orar mais não vou fazer campanha mais não vou na igreja mais não. Jesus já era, já pensou se Jairo acredita na notícia? Todos os milagres que aconteceu na casa dele poderiam ser interrompidos por uma falta de fé. Mas Jesus disse para ele: creia somente.
Creia o quê? Irmão, por que a Bíblia é tão detalhista? Jesus poderia ter dito para ele assim, creia. Ia ficar meio vago. Jesus diz, creia. Por que somente? Porque Jesus estava dizendo para ele, eu não estou te pedindo mais nada. Eu não estou te pedindo mais nada, já. Eu só estou te pedindo que creia. Porque se você perder a fé, você perde o milagre. Você acabou de receber uma notícia dura, terrível. Mas eu estou te dizendo, creia. A morte está lá, mas a vida está indo com você, Jairo. Jairo, a derrota está batendo na porta, mas a vitória está chegando lá. Creia somente, Jairo. O Espírito de Deus está dizendo pela palavra para mães, pais, esposas, empresários, gente que está aqui, sonhadores que estão aqui, que o inimigo está usando o porta-voz dele, de alguma forma, em algum lugar, para te dizer, não incomodes mais o mestre. Pai, para, larga de mão, para de orar, para de lutar, abre mão desse menino. Olha, não luta com esse casamento mais não, olha, larga esse negócio de lado, cuidado. Essa notícia não está vindo do céu. Creia naquele que está te dizendo, não temas.